E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, em mais um vídeo aqui para vocês. Antes de mais nada, quem não está inscrito, se inscreva, isso, se inscreva, dê o seu joinha, divulguem, compartilhem. Isso é muito importante, tá pessoal? Para que a gente tenha sempre essa garra, esse ânimo, né, para estar aqui. É muito importante para nós aqui que postamos vídeos aqui no canal do YouTube, tá certo? Não deixe também de indicar o canal para as pessoas que vocês conheçam, que precisam das informações, né? Precisem aqui do que a gente fala dentro desse canal. Bom, resumão da série, resumão de direito administrativo. Veja que nós já falamos de princípios, de poderes, já falamos de administração pública, responsabilidade civil. Se eu não estou enganado, eu também falei, né? Também fiz aí um resumão de atos administrativos. Depois eu vou conferir, tá certo? Mas também cabe um resumão aí interessante para vocês. Mas eu queria conversar aqui de um resumão, hein? Resumão da Lei 8429/92. Resumão, certo? Claro que se recomenda que você leia a letra da lei, a lei seca, como a gente chama. Na maioria dos concursos, o que cai na prova, pessoal, o que cai na prova é a letra seca da lei, é o texto da lei. Há pessoas que acham sacal, né, ter que ler a lei, mas não tem saída não, queridos, tá? Tem que ler a lei. Principalmente você que não gosta de ler, com certeza aí vai sofrer nos concursos, principalmente quando tem a matéria de direito, como é o caso deste concurso agora da Câmara, certo? Deixando então de enrolações, né? Vamos agora diretamente ao que interessa. Essa lei é de 92, quem sancionou foi o ex-presidente Fernando Afonso Collor de Mello. Ela é uma lei nacional, ela se aplica a todo o território nacional, aplica-se à administração direta, administração indireta, se aplica ao que a gente chama de agentes públicos. E aí abarca estatutários, seletistas, temporários, terceirizados, até estagiário, pessoal, se encaixa nesta lei. Esta lei ela regulamenta o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Lá fala sobre a questão envolvendo a improbidade administrativa e improbidade, a desonestidade na aplicação de recursos públicos ou mesmo no uso da coisa pública. Improbidade, uma conduta ímproba, é uma conduta desonesta, perfeito? Porém, improbidade não está ligada somente ao princípio da moralidade, tá? Nós vamos deduzir isso, inferir isso ao longo aqui do vídeo, certo? Bom, se aplica então à administração direta, indireta, de todos os níveis. Se aplica ao judiciário, sim. Ao legislativo, sim. Ao executivo, com certeza. Então, se aplica aos três poderes. Professor, se aplica na área militar? Também, guardada aí as devidas proporções. O que mais aqui? Você tem aqui o artigo 2º que fala, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Essas entidades aí são aquelas que fala da administração indireta, mas também a administração direta também
também atua sobre os seus órgãos. O que mais aqui? Ah, tá. Também se aplica ao particular. Agora veja bem, duas coisas. Primeiro, o particular, ele só pode responder à lei de probidade se ele estiver agindo em conluio com um agente público. Se não for em conluio com agente público, particular não responde por ato de improbidade, certo? E o segundo ponto, tem que provar que ele se beneficiou de qualquer forma, direta ou indiretamente, com ato de improbidade, certo? Esse é um ponto importante aqui quando se fala desse aspecto. Outro ponto a considerar, fala aqui que, olha aí, o artigo 4º, os agentes públicos de qualquer nível de hierarquia são obrigados a velar, a cuidar, pela estrita observância, aí fala aqui dos princípios explícitos da administração, constante lá do caput do artigo 37 da Constituição. Agora chama a atenção que na redação aqui do artigo 4º não tem a eficiência, tá, pessoal? Não que ferir a eficiência também não seja improbidade, mas no texto da lei não consta o princípio da eficiência. Então cuidado que isso é uma pegadinha, tá? Se tiver uma questão colocando aqui conforme o disposto na lei tal e reproduzir esse artigo 4º e colocar a princípio da eficiência, está errado, porque a eficiência, o princípio da eficiência não está literalmente prevista nesta lei. Vamos lá. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente dar-se-á o integral ressarcimento do dano, não é parcial, você tem que devolver todo o dinheiro. O que mais aqui? No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens e valores acrescidos ao seu patrimônio. É bom lembrar um ponto interessante. Esta lei, ela, num rol exemplificativo, ela divide os atos de improbidade em 3 categorias. Do artigo 9º, o enriquecimento ilícito, onde só podemos observar aqui as condutas dolosas, não existe conduta culposa quando se fala de enriquecimento ilícito, no artigo 9º. O artigo 10, que fala do prejuízo ao erário, dano ao erário, e aqui conduta tanto dolosa como culposa, aqui você tem a modalidade culposa. O artigo 10, a linha A, que fala da história de transferência, né, de tributos, né? Basta que você veja lá que é um tributo específico lá, quando você concede de forma irregular aquele benefício, então é improbidade também. O 10A. E você tem o 11, tá? 9, 10 e 11. O 11 já trata de condutas que ferem, atentam contra os princípios da administração pública, certo? Nesse aí, não admitindo também, assim como o artigo 9º, condutas culposas, aí é só dolo. Então, artigo 9º, somente dolo. O 10, dolo ou culpa. E o 11, somente dolo. Tá? Dolo é intenção, como vocês sabem muito bem. Outro ponto também interessante, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público responde até o limite do valor da herança. Veja que o agente público ele tem uma tríplice responsabilidade: responsabilidade civil, penal e administrativa. Mas também admite-se essa 4ª responsabilidade, que é na parte da improbidade. Pois bem, no caso específico, quando ele falece, quando ele morre, a responsabilidade administrativa desaparece, a penal também, só que a civil e a lei de improbidade, que aliás a lei de improbidade tem natureza civil também. Ele não responde, obviamente, diretamente, mas indiretamente
os seus sucessores, segundo o artigo 8º, devem arcar com as cominações da lei, mas até o limite do valor da herança. Professor, então, se um agente público que praticou ato de improbidade, ele vier a morrer, então a herança, né, a herança ela pode ser responsabilizada dos sucessores através da herança? Sim, podem, até o limite do valor da herança. Se morrer e não deixar a herança, não tem como o Estado, então, cobrar esse ponto. Claro, um ponto muito importante vem agora. Você precisa saber que enquadrar em algumas questões em qual artigo a improbidade está configurada. Se é no artigo 9º, se é no 10, no 10A ou no 11. Isso para que possa ser enquadrados também aquelas punições que nós temos no artigo 12. Muitas vezes eles querem saber se o candidato sabe qual a punição vai ser aplicada nesta lei. Aliás, quais são as punições? Perda da função pública, normalmente demissão a bem do serviço público, não permitindo o retorno ao ente que o demitiu. 2. Suspensão, perdoe aí, gente, que eu tenho alergia e essa mudança de clima é terrível. Fico toda hora aí com o nariz coçando, mas paciência. Voltando aqui. Suspensão dos direitos políticos. Essa suspensão, ela pode variar de 3 no mínimo até no máximo 10, dependendo do artigo que essa pessoa venha a se enquadrar. Fora isso, indisponibilidade dos bens. Os bens ficarão congelados. Você não vai poder mexer nesses bens, certo? Existe a multa pecuniária, uma multa aplicada aí ao agente. Você também tem a proibição de contratar e receber dinheiro público durante um período de tempo também. Vocês vão verificar aí no artigo 12, tá certo? Então, primeira tarefa seria enquadrar a historinha, caso caia a questão de probidade. Algumas questões envolvem uma historinha. Você enquadrar esta pessoa dentro desses artigos. A situação só vai enquadrar em um artigo desse, hein? Ou é o 9º, ou 10, 10A ou 11. E a partir daí saber qual a punição será aplicada, certo? Existe sim uma dificuldade, porque são vários, né? Aqui, ó, o artigo 9º são 12 situações. No artigo 10 são 21. O 10A, a concessão e aplicação indevida de benefício financeiro tributário, é uma situação. E na 11 você tem aqui 10 situações. Então são mais de 40, se eu não estou enganado aqui, que vocês precisam memorizar. Atentem para os verbos. Quando é que é no artigo? Aí um bizu. Então, concentre-se nos verbos. Cada inciso começa por um verbo. Então, vocês memorizem aí aqueles que mais se repetem. Aí, a partir daí, você pode ter um bizu aí, se enquadra no 9º ou no 10, tá? E recomendo que memorizem as 10 situações do artigo 11, porque elas relativamente aí são mais fáceis de você memorizar. A dica sobre o artigo 11, já que é aquelas situações que vem ferir, né? E vão ferir aí os princípios da administração pública, é que a maioria das situações fere o princípio da publicidade. Tipo essa aqui, ó. Artigo 11, inciso 4. Negar publicidade aos atos oficiais. Um gestor público não publica atos oficiais
pratica a improbidade, se enquadrando aqui no artigo 11. Perfeito? Para a gente fechar esse nosso vídeo aqui, e pelo que eu estou vendo, vai aparecer uma segunda parte do resumão de probidade, porque só um não vai ter, nós não vamos ter condição. Você tem a questão das penas. Se atentem muito para esse artigo 12 aqui. Tem que memorizar quais são as penas aplicáveis a cada um desses pontos. Eu me lembro que alguém aqui do canal pediu para dar aula numa lousa, né? Seria ótimo, com certeza. Muitos vídeos fazem isso. Mas eu ainda não tenho condição de fazer, tá, gente? Futuramente, se Deus assim permitir, vai acontecer, tá? A gente vai ter uma lousazinha, como eu faço nas salas. Mas essa gravação que a gente faz é uma gravação, claro, caseira. A gente ainda está aprendendo muito aí a melhorar os nossos vídeos. E aguardem, tá? Futuramente, com certeza, a gente vai melhorando aí aos poucos tudo que precisa ser melhorado aqui, tá? Bom, para a gente fechar o nosso vídeo aqui, essa declaração de bens, ela é de suma importância. Você não pode assumir um cargo, nem tomar posse, nem entrar em exercício sem ter apresentado essa declaração. Está no artigo 13, o parágrafo 1º mostra que tipo, né, de bens você precisa declarar. Imóveis, móveis, semoventes, que são animais que têm valor patrimonial aí para você. Dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais que estejam no Brasil ou no exterior, e pode, dependendo da situação, abranger aí o cônjuge, o companheiro, filho ou outros que vivam as suas dependências. Exclui da necessidade de se declarar nessa declaração de bens os utensílios domésticos. O que mais? Declaração de bens será anualmente atualizada e na data do agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. A função básica da declaração de bens é saber como anda a sua situação financeira ao entrar no serviço público e acompanhar par e passo, ano a ano, já que existe uma determinação aqui de anualmente você atualizar esses seus bens, acompanhar se os seus bens são compatíveis à sua renda, tá? Por isso que, uma vez melhorando financeiramente, você tendo, né, algum desses bens que estão aqui, você é obrigado a declarar. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo ou que prestar falsa. Então não é só deixar de prestar no prazo, mas também você precisa falar a verdade aqui em relação ao seu patrimônio. Você não pode prestar falsamente o que lá está, omitindo inclusive patrimônio seu. E o parágrafo 4º, encerrando aqui esse nosso resumão, primeira parte aqui, o declarante pode, a seu critério, substituir esta declaração por uma cópia daquela que ele entrega no imposto de renda, claro, né, se ele declarar. Bom, pessoal, encerramos aqui a primeira parte desse resumão de improbidade. É uma lei importante. Leia o texto da lei, artigo por artigo. Isso faz parte, tá, pessoal? Eu encerro esse vídeo com mais uma reflexão. E é sempre importante não só repassar o conteúdo, mas refletir, ajudá-los, tá? Nós que já falamos que número de inscritos não é a mesma coisa que número de concorrentes. Muitas pessoas vão se inscrever nesse concurso, mas não vão se preparar adequadamente. Então você não pode considerar as pessoas como pessoas que sejam seus concorrentes, tá? Mas é claro, tem muita gente aí estudando, abrindo mão
de muita coisa, sentando aí a bunda na cadeira e estudando, tá? Também já vi pessoas dizendo, né, sobre quantidade de horas de estudo. Gente, isso aí é muito relativo. Você pode ter o dia todinho estudando e a qualidade do seu estudo ser péssima. Você pode ter o dia todinho estudando e o material que você está estudando só tem volume, o conteúdo em si é fraco. Você pode estar estudando de forma equivocada, não estudando, por exemplo, a organizadora, as questões da organizadora. Tem uma série de fatores aí que podem influenciar. Agora, o importante é o seguinte: se no dia de hoje você só tiver amanhã para estudar, que estude. Se só tiver 2 horas, estude 2 horas. Agora, traga qualidade para o seu estudo. Qualidade. Outro ponto também importante. Mas eu estou passando a maioria do tempo estudando a matéria de, vamos lá, de raciocínio lógico, porque eu tenho facilidade, eu adoro, eu gosto. Gente, você tem que se dedicar mais nas matérias que você tem mais dificuldade. E para isso nós temos aí a internet com vários vídeos para lhe ajudar, tá? Faça muitos exercícios, veja esses vídeos. Se puder comparecer em cursos presenciais, faça, tá certo? No demais, um abraço a todos. É uma satisfação encontrá-los aí, saindo aqui do mundo virtual para o mundo real. Quem quiser encomendar os meus livros, é só entrar em contato, tá, pessoal? Meu WhatsApp é 98738-0444. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!